Day one at the World Governments Summit here in Dubai, and the big question, the big issue permeating the conference, but really the entire region, is whether or not a military conflict, a military escalation can still be avoided between the United States and Iran. And today we heard from one of the most influential voices in the Gulf, and that is Dr. Anwar Gargash. He was for many years the man who led the diplomatic efforts from the United Arab Emirates, the UAE, and today he told this conference that there is still time for Iran to return to dialogue. A conflict, he said, can still be avoided, and the authorities in Tehran, the regime, should really focus on engaging in dialogue with the United States, potentially all the way to making cutting a nuclear deal. He said a regional conflict would only create more instability. Now that's for the geopolitics, but also we focus today on trade and the economy. We spoke on Euronews with Matthias Cormann. He is the head of the OECD, and he told us, despite the very difficult politics, the geopolitics and conflict becoming now more of a permanent feature in relations across the world, he suggested there is still appetite for win-win when it comes to trade. And he said he also believes the multilateral trade system, despite the tariffs put forward by the U.S. government last year, is still standing strong. Countries are now, quote, learning to adjust. Mario Draghi is an exceptional leader, policy thinker, and I think that everybody would be well advised to listen very carefully to. So you say what he listen has to his message. It's not really for me to give advice to the European Union on this point, but when I think that Mario Draghi is somebody that everybody would be very well advised to listen to very carefully. From the OECD and trade, we move now to Latin America, because we also spoke with the president of Paraguay, Santiago Peña. He's also the head of the rotating presidency of the Mercosur, and he implored once again the Europeans to get the Mercosur deal up and going, to really implement it. Estamos trabajando para que así sea y nosotros queremos que Paraguay sea el primer país en implementarlo. ¿Y de no ser el caso, lo consideraría un fracaso? A ver, va a ser el desafío más que nada en la Unión Europea. Yo entiendo que la Comisión tiene las herramientas legales que en casos anteriores ya se había usado, ¿verdad? Y hay acuerdos que se han implementado de manera transitoria por los últimos 10 años. Así que nada impediría que se pueda implementar este acuerdo. Remember, at the start of the year, finally, the EU Commission and the Mercosur, which includes, of course, Paraguay, but also Brazil and Argentina, finally signed the deal. The question is whether or not it can be implemented quickly. The European Parliament has said they do not think that's a good idea. They want a delay, and they now have reached out to the European Top Court for advice. The president of Paraguay telling us there are, quote, a lot of stereotypes when it comes to Latin America in Europe, and the best way forward now to really get this deal up and running. That's it for day one, and I'm Maria Tadeo here at the World Governments Summit for Euronews. A acusação contra Marine Le Pen deixa em aberto a possibilidade de se candidatar à presidência no próximo ano. Foram agora apresentadas as alegações finais do Ministério Público francês contra Le Pen e outros 10 arguidos no julgamento em recurso do caso dos assistentes parlamentares europeus. A acusação solicita uma pena de prisão de 4 anos, dos quais 3 com pena suspensa e 1 em prisão domiciliária, uma multa de 100 mil euros e a proibição de exercer cargos públicos durante 5 anos, para agora líder parlamentar do Rassemblement Nacional. A grande diferença é que desta vez não foi solicitada a execução imediata da pena. A decisão do tribunal é esperada até ao verão. A Procuradoria de Paris fez buscas nos escritórios da rede social X em França. As diligências foram realizadas com o apoio da Europol e da Unidade de Cibercrime da Polícia Francesa. Na origem da investigação, aberta em janeiro de 2025, estão suspeitas do uso enviesado de algoritmos e fraude no processamento de dados. O inquérito foi alargado após denúncias sobre o funcionamento do Grok, a ferramenta de inteligência artificial do X. Em causa, uma alegada cumplicidade na difusão de imagens sexualizadas de menores e de conteúdos negacionistas sobre o Holocausto. Em julho, Elon Musk, proprietário do X, recusou qualquer manipulação do algoritmo. Disse mesmo que a investigação da justiça francesa tinha motivações políticas. Musk, a ex-diretora executiva do X, e vários funcionários da plataforma foram convocados para depor em audiências marcadas para abril deste ano. A Procuradoria afirma que o objetivo da investigação é garantir que o X cumpre as leis francesas.
Os agentes do Serviço de Imigração e Alfândegas dos Estados Unidos não vão estar presentes na Super Bowl, confirmou a diretora de segurança do evento desportivo. A presença de segurança federal na final do Campeonato de Futebol Americano vai apenas incluir a presença do Departamento de Segurança Interna no estádio em Santa Clara, na Califórnia. Yes, there's no planned ICE enforcement activities. We are confident of that. Secondly, our Department of Homeland Security, who's been our partner for more than 20 years now, is made up of more than 20 different departments. We'll send a variety of different agencies. That does not include ICE. There is not ICE deployed with us at the Super Bowl, and I don't believe there has been in the last several. But most of the other departments, from the Coast Guard to, many other agencies, are here. De acordo com o Departamento Norte-Americano de Segurança Interna, o ICE não planeia realizar ações de fiscalização durante a Super Bowl. No entanto, a população continua preocupada com uma possível intervenção dos agentes federais, até porque anteriormente o presidente Donald Trump disse que as operações do ICE não iriam parar nem por um momento. O plano de segurança para a Super Bowl levou 18 meses a ser elaborado e conta com o apoio de 35 agências federais. A Super Bowl deste ano ocorre já no próximo domingo. A sigla agora é reconhecida em todo o mundo. ICE serve para Serviço de Imigração e Alfândega nos Estados Unidos, mas a aplicação da lei de imigração no país está no centro de controvérsias nacionais e internacionais após os casos de mortes de cidadãos norte-americanos que envolveram agentes federais, tanto do ICE como da Patrulha de Fronteiras. Além das operações em solo americano, o ICE também está presente fora do país por meio do Gabinete de Investigações de Segurança Interna, com a sigla HSI, que se ocupa das organizações criminosas transnacionais. A agência tem 90 escritórios em 50 países e terá agentes presentes, por exemplo, nos próximos Jogos Olímpicos de Inverno em Itália. HSI est une autre branche de ICE, de cette police, qui, elle, est donc déployée à l'étranger, au départ pour lutter contre le narcotrafic, contre tout projet terroriste qui pourrait menacer la sécurité intérieure des États-Unis ou de ses alliés ou tout ressortissant américain. Depuis quelques années, HSI est devenue aussi une police de lutte contre l'immigration clandestine. A agência colabora com a polícia local e a Interpol. Segundo o investigador, estes agentes andam armados, mas só podem usar as respectivas armas após receberem uma autorização do país anfitrião, reconhecendo, no entanto, que, embora a regra exista como princípio, a realidade pode levar a uma aplicação diferente em casos específicos. N'oublions quand même jamais que dans certains pays, au gouvernement plus faible, à l'économie plus faible, très dépendant des États-Unis, des pays parfois injustement catalogués, pour reprendre la rhétorique trumpienne, bien évidemment, de pays de merde, cette police s'est permise de dépasser évidemment les règles normalement imposées et d'agir comme bon lui semblait. Segundo o investigador, agentes do ICE, através das filiais internacionais do HSI, já foram destacados para eventos internacionais, como os Jogos Olímpicos de Paris. Já em Itália, os agentes da HSI não irão patrulhar as ruas de Milão durante os Jogos Olímpicos de Inverno, que começam esta sexta-feira, sendo o seu papel estritamente preventivo, segundo afirmou na semana passada o embaixador de Washington no país. A presença destes agentes provocou vários protestos em Roma e Milão. A saída dos Estados Unidos da América da Organização Mundial de Saúde causou sérias preocupações na comunidade científica internacional. Em entrevista à Euronews, Dimitri Daskalakis, ex-chefe do Comitê de Vacinação norte-americano, mencionou os riscos que podem surgir com esta decisão e salientou que a Europa tem a oportunidade de colmatar a lacuna. What that means for people's health is that, we won't have flu vaccines that are as good because we won't be at the table to discuss the flu vaccines. We may not have the same visibility into emerging infections. And frankly, the U.S. withdrawing from the WHO, given the fact that they were a pretty important contributor to the WHO, means that the WHO won't be as well prepared to be able to address emerging outbreaks and infections. So I think overall, the U.S. pulling out of the WHO isn't just bad for American health, I think it's bad for global health. Dimitri Daskalakis destaca que as políticas de saúde de Robert Kennedy estão a causar confusão na Europa.
I fear that the Secretary of Health in the United States, Robert F. Kennedy Jr., is going to destabilize the vaccine infrastructure in the United States. I am concerned that manufacturers in the U.S. will feel that it will be no longer feasible to be able to manufacture vaccines. So I think it's a challenge to the European Union, but I think it's also a great opportunity because I think the U.S. is going to unfortunately leave a very significant healthcare and public health vacuum globally. O infecciologista também se referiu à questão do tratamento do VIH após os cortes na Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, um tema que tem sido o foco do seu trabalho há muitos anos. Millions of people have been put on antiretroviral, anti-HIV medications, prolonging their lives and preventing progression to HIV or to AIDS and to death. And so I think anything that destabilizes that infrastructure may mean that we're going to lose ground. Also, I think some of the efforts of the current administration to erase some of the priority populations that are served by PEPFAR will also be problematic. So, drug users, LGBTQ people are all part of the story for HIV. And so any effort to create social stigma around those issues will end up driving people away from prevention and care. The HIV infrastructure that supports everyone's health is also critical for public health security. If that falters, then I think the entire world will be a less safe place, not only for HIV, but all other emerging infections as well.